Lição 3. Ciúme, o mal que prejudica a família. Texto áureo. Porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3, verso 16. Verdade prática. O ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Leitura bíblica em classe. Gênesis 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo Jacó de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, porém, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Introdução. A história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Porém, esse motivo eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de José não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Primeiro ponto: a falha no tratamento dos filhos. Primeiro subponto: a preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava mais a José do que a todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu pai paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso, é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaque e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos, as consequências graves dessa prática dentro da família. Segundo subponto: o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria.
Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai e por isso aborreceram-no. Terceiro subponto. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José. Quando contado para seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles, e por isso o rejeitavam. Os sonhos tinham caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Segundo ponto, o ciúme como causa de conflitos. Primeiro subponto, a túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feita de linho de fino grosso. A única colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Segundo subponto, ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente têm no ciúme o nascedouro como o despertar da fúria. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. O ciúme é uma obra da carne. Terceiro subponto, a extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamentos profissionais. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme, controlado e descontrolado, é muito complicado. Terceiro subponto, os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que as pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e com inveja da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Segundo subponto, o ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de uns cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensivas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações das pessoas que outrora eram próximas. Assim,
por ciúmes, se calunia, se difama e ofende um irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde o nosso coração, de modo que produzamos o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Terceiro subponto: vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. O que pensamos e o que está em nosso coração determinam as nossas ações. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral com base na palavra. O aconselhará com sabedoria. E, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Conclusão: o ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúme. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Este foi mais um resumão EBD aqui no Esperança. Esperança contigo, proclamando juntos o reino de Deus.